Tá bom. A Valéria Gonçalves está segurando aí a Alice. Eita, Valéria Gonçalves, que legal ver você, falar com você. Direto aqui do meu acervo, em contato via satélite com você, aí na Serra da Cantareira. Aqui no meio da floresta. Na Floresta Encantada. É um lugar mágico, um lugar lindo. Valéria, antes de começar a gente bater esse papo, eu vou te contar uma pequena história. Eu trabalhava lá no Globo e eu tinha um colega Tá meu, um bom, repórter. adoro. Eu tinha um colega, um repórter amigão, assim, que a gente saía muito fazer pauta. Ele era de economia. Era o João Henrique. E ele usava umas gravatas todas diferentes. Uma hora ele parecia com a gravata do Pato Donald, uma hora parecia com a gravata do tio Patinhas. E, era uma figura. Então, nós íamos fazer matérias de economia e aquelas gravatas não estavam nem aí, mas era um tremendo repórter. E toda vez que nós íamos sair, tinha uma daquelas pautas besta, aquelas pautas que a gente sabia que não ia virar uma grande reportagem, ou mesmo a gente sabia que não ia dar em nada. Ele sempre falava para mim assim: Conceição, vamos sair aí que nós vamos fazer agora aquele pombo sem asa. Não que a gente vai fazer um pombo sem asa, que a gente vai sair para fazer um pombo sem asa, e aquilo ficava sempre como algo tipo, pô, não vai decolar essa pauta. Então eram os pombos sem asa. Quando ele vinha na redação, assim, todo, pô, tá, mais um pombo sem asa, eu já sabia que aquilo ficou. Quando eu fui trabalhar no Estadão, eu copiei dele, ou já ficou comigo gravado no imaginário, essa história do pombo sem asa. Não, porque é pombo sem asa, aquele pombo sem asa. E duas pessoas que assimilaram bem essa brincadeira do pombo sem asa, uma das pessoas foi você. Eu sei que é outra. Sempre quando a gente se encontrava, né? O pombinho, fala pombinho. Então, de uma forma carinhosa, a gente se chamava de pombinho, ô pombo sem asa, ô pombinho, né? Então, a gente abraçou essa brincadeira e acabamos se identificando, né? Vira e mexe, a gente fala, ô pombinho, né? Não, e eu, quando eu vou falar de você, eu falo Conceição. Conceição, né? Quem não é do ramo da fotografia, o pombo sem asa. Pombo sem asa. Explica melhor. Não tem uma definição, né? O pombo sem asa. É muito carinhoso. Né? Era uma forma carinhosa. E a outra pessoa que assimilou bem esse pombo sem asa, essa brincadeira, foi a Lara, a filha do Alex, o Alex Silva. A Larinha. Alex Silva. Então, quando eu ligo pro Alex Silva, a filhinha dele atende o celular. Pai, o pombo sem asa. Então, mas tinha um jeito típico de falar, né? Tinha uma entonação. Pombo sem asa. Mas era muito divertida aquela redação, né? E assim, e uma outra coisa também que eu vi em você, que eu não vi em nenhuma outra mulher. Que você é uma exímia batedora de pênaltis. Porque eu me lembro quando a gente montava no meio da redação, no meio da fotografia lá, aqueles golzinhos improvisados entre as mesas e nós com uma bola. Ai, que medo de você. A gente ficava batendo os pênaltis, lembra? Eu lembro, nossa senhora, como era divertido. Enquanto não vinha as pautas pombo sem asa, porque a gente sabia que qualquer um de nós ia pegar uma pautinha besta, a gente ficava, eu, você, o André Lessa, o Sérgio Castro, o Elvio Romero, ficava batendo pênalti na redação, lembra? Lembro, claro que eu lembro. A gente comemorava gol, defesa, nossa, o chefe nem sabia A gente tinha um jornalzinho da foto. Tinha. Já saiu, foi até a capa do Jornal da Foto. As batidas de campeonato pênalti, né? E você, das mulheres, é que mulher batia pênalti.
Pô, então, assim, são duas coisas que eu não esqueço. E entre essas coisas todas que a gente passou aí de alegria e tal, tinha aquelas pautas também atravessadas, desafiantes e coisa e tal. A gente tá sempre se esbarrando, fazendo as pautas, e corre para cá, corre para lá, e aquelas coisas todas. Mas sempre com um bom astral, né, Valéria? E nessas coisas todas, a gente nunca ficou sabendo direito como é que as pessoas começaram na fotografia, o que levou a nós estarmos juntos em algum momento da nossa caminhada pela vida, estarmos juntos naquele trecho e fazendo as mesmas pautas, dividindo o mesmo espaço, as mesmas alegrias, às vezes as mesmas coisas pesadas, né, do dia a dia da reportagem, enfim. E assim, a única coisa que eu sei é que você é uma fotógrafa que nasceu, veio, surgiu lá em Jundiaí. É a única coisa que eu sabia. É. Agora, E como tinha um começou... outro slogan. Ah, é? Fotógrafa, lembra? Ah, é? Lembra? Fotógrafa e... E gata! e gata! É verdade. Não era apenas fotógrafa. É verdade. Fala, vem fotógrafo e gato, ó, fotógrafo e gata, e assim ficava, É, né? e você era fotógrafo e gato. E fotógrafo e gato. Um dia o chefe me E chamou, pombo sem asa. e como se nada. Aí o chefe um dia me chamou e falou: chama um fotógrafo. Não, fotógrafo e gato. E gato, por favor. Então, Valerinha, daí assim, nunca soube assim direito como que você começou na fotografia, o que te inspirou, quais foram os grandes desafios que te levaram a você enfrentar para se tornar uma fotógrafa, porque a gente sabe que nesse meio fotojornalismo, ainda mais que uma mulher, é muito mais desafiante. Ter que carregar aqueles equipamentos pesados, aquelas teleobjetivas de 400 milímetros, fazer um futebol, um treino, meu, aquilo eu não aguentava. Eu fico imaginando você com o seu porte físico, né? Carregando aquela lente 400 num jogo, num treino, não era fácil, né, Valéria? Então, daí, por isso que eu criei esse canalzinho aí, Grilo na Foto, que é para a gente interagir com as pessoas queridas, com os amigos, com as pessoas que nos inspiram, né? E você é uma dessas. Gratidão. Estou muito feliz de você me convidar. Primeiro, obrigada pelo convite, por eu estar no Grilo na Foto. Né? O Grilo também é outro, né? Sempre se divertindo. Bom, eu comecei a fotografar porque o meu primeiro emprego foi num laboratório de fotografia. Mas poderia ser qualquer outro emprego, né? Eu estava numa idade, na minha época, aos 14 anos, né? A gente ajudava na família, tudo, e a gente queria trabalhar, né? Para ter nossas coisas. E aí o meu primeiro emprego, que me deram oportunidade, foi numa loja de fotografia. O engraçado foi que eu não tive uma família de fotógrafos, não tinha câmera fotográfica em casa, minha família era bem simples. A minha mãe gostava de tirar foto da gente, mas com aqueles moços que passavam carneirinho na rua, colorido. Ixi, Maria! Ela parava os carneirinhos, tudo, e ela comprava as fotografias, né, dos fotógrafos. Mas era esse o contato que eu tinha com fotografia. Eu não conhecia como funcionava uma câmera, como se fazia uma foto, nada. E eu fui aprender, minha escola foi nesse foto, em Jundiaí. Numa época áurea, né, da fotografia, assim, negativo, analógico, total. E o colorido estava muito em alta, então as pessoas compravam um filme e revelavam ele inteirinho. Saísse ou não as fotos, né, era um mistério, mas eles revelavam o filme inteiro. E minha primeira função nessa loja foi como pacoteira, eu empacotava as coisas que as pessoas compravam, mas o pacote ficava do lado do estúdio da fotografia. Então, quando dava uma folguinha, eu ficava lá observando o estúdio, iluminação. Eu ia no balcão, perguntava para as meninas, que filme é esse? Porque tinha filme 126, 135 milímetros. Né? Então, a gente tinha um universo assim, de câmeras fotográficas e tal. E foi uma coisa que me encantou. Assim, parece que eu já sabia aquilo. Dentro do meu ser, se familiarizou assim, com isso de uma forma assim, muito simples, leve, fácil.
E aí, trabalhei 3 anos lá. Conheci o pessoal do Jornal de Jundiaí, que ia lá revelar filme. E aí, um dia eles me chamaram para ser laboratorista do Jornal de Jundiaí. Nossa! Aí eu aceitei o desafio. Aí eu já tinha 17 anos. Então ficou 3 anos nessa loja. Passei por vários setores lá dentro, até terminar como fotógrafa do estúdio. Tá. Eu era fotógrafa do estúdio, fazia foto 3x4, fazia retrato de criança, e era assim, um trabalho bem legal, porque a gente cuidava do estúdio, né? Não tinha assistente, então assim, até a limpeza do estúdio, a organização das coisas, tudo, a separação das fotografias, né? Era tudo o fotógrafo do estúdio que fazia. E aí os meninos do Jornal de Jundiaí eram muito divertidos, né? Eu falo os meninos porque também era uma área com muitos fotógrafos homens. E aí eles iam lá levar filmes deles pessoais para revelar e tal. E um dia eles me convidaram para trabalhar no Jornal de Jundiaí, que tinha uma vaga de laboratorista. Olha e eu aceitei. E era glamouroso o meu trabalho no Fotogéria, de fotógrafa de estúdio. Mas o desafio de um jornal, uma redação, para mim, assim, eu já imaginava o quanto eu ia aprender mais. Uma escola gigante, né? E aí eu fui para o Jornal de Jundiaí, eles me ensinaram, né? Uma coisa que era ensinada assim, 7x7. Pegava uma pessoa, esse fotógrafo foi, esse menino que era do laboratório, ele foi promovido a fotógrafo, e ele me passou o ofício dele. Aí eu fiquei um bom tempo no laboratório do Jornal de Jundiaí, revelando, fazia máscaras nas fotos, tinha que revelar o filme urgente, porque o jornal já estava fechando, tinha de tudo. Né? Aquela pressão, né? Eu aprendi a colocar o filme para revelar. Era pressão, mas tinha também muito bom humor, porque eu tinha muito medo de escuro. E lá nossa, desenvolvi um lado meu de autocontrole muito grande, porque eu trabalhava de noite, no escuro, e os fotógrafos ficavam me contando histórias de terror que acontecia dentro daquele jornal. Né? Desde que moradores que já tinham falecido e que apareciam no laboratório, e eu chegava a ver, eu era muito menina, né? Eu via, assim, eu enxergava coisas assim, que não existiam. Então, ou assim, existiam, né? era muito lúdico também. Ou existiam, né? Vai saber. E aí, ou existia. Nossa, eu morria de medo. Mas por amor ao trabalho, eu fui desenvolvendo, fui conseguindo segurar o medo e trabalhar. E aí, uma vez, aconteceu a gente cobria a Câmara Municipal, esse tipo de coisas na cidade. E um dia teve um pau, de repente, lá, e não tinha fotógrafo para ir. E aí o editor lá falou para mim, mas você não sabe fotografar? O editor da redação, né? Eu falei, eu sei, né? Eu era toda metida a saber das coisas. Aí ele falou, então pega uma câmera e vai. Porque eu sou fotógrafo, porque eu sei, porque eu sou preparada. Eu comigo sei. mesmo que eu vou segurar essa onda. Foi assim um momento muito mágico para mim ter ido, porque assim eu fui morrendo de medo. Cheguei lá, já tinha acontecido, né? O quebra-pau já não rolava mais, aquele rescaldo, né, que a gente fala. Mas sim, só de ter ido tudo, assim, para mim foi uma experiência incrível. E aí, aos poucos, eles foram me passando outros trabalhos para fazer, até que eu evoluí, né, para fotógrafa do Jornal de Jundiaí. E aí foi a minha irmã, a Vera, que foi para o laboratório no meu lugar, que eu ensinei ela a fazer, porque esse tempo a gente puxava também, né? Minha irmã queria muito, ela amava, ela vivia lá me visitando. Vera Gonçalves. E aí a Vera foi para o laboratório e eu já tinha uma fotógrafa, a Luciana, e aí a fotografia estava bem feminina lá. Tinha mais mulheres do que homens, chegou um momento. Era muito legal. E na redação tinha todos os jornais, todos do Brasil. E eu era muito encantada pelo Estadão. Era uma loucura, assim. Eu olhava o Estadão, assim, eu gostava das fotografias, eu sabia, assim, quem era o fotógrafo que tinha feito aquela foto sem olhar o crédito. Eu identificava o jornal.
E em Jundiaí tinha um fotógrafo muito do bem, uma pessoa muito incrível chamada Ari Vicentini, que trabalhou Doutor anos Ari no Estadão. Vicentini, que além de fotógrafo, é advogado, fez direito, é um monte de coisa, senhor. Ele fez direito e Professor professor. e tem uma coisa que é legal no Ari, que ele escreveu um livro muito bacana. O Ari olha, o melhor editor de fotografia que eu já tive. Porque eu estava numa fase de uma juventude, né, meio louca, assim. E ele conseguia colocar ordem no negócio, mas sem, sabe, ofensa e De sem boa, né? usar do poder, alguma coisa assim. Ele era uma pessoa que sabia conversar. Eu lembro de uma vez que aqueles momentos que você chega no fundo do poço, você fala, gente, eu não sirvo para trabalhar no jornal porque eu perdi uma foto. Eu fui para uma pauta relativamente tranquila e aconteceu uma cena que eu vi e não fotografei. E só estava eu lá no lugar. Foi uma coisa muito louca, assim. E eu podia até nem ter contado para o meu editor que eu estava perto, que eu tinha visto, mas eu contei porque isso me fez sofrer muito e também me desenvolveu muito como fotógrafa, porque eu não estava preparada para acontecer um caos no meio de uma coisa calma, né? E isso acontece muito no jornalismo. Tá tudo tranquilo, de repente, do nada, vira um caos. E foi o Maguila foi visitar a cidade, então tava aquele monte de gente, né, em volta dele, conversando e pedindo autógrafo, esse tipo de coisa. Eu lá fotografando, vai ficando mais chato, ficando mais legal, não vai mudando muito o cenário. E aí, de repente, não sei o que o assessor dele falou para ele, que ele deu uma de direita na cara do assessor dele, derrubou o cara na hora, no meio de todo mundo. E todo mundo ficou pasmo. Eu vi a cena inteirinha, assim, acontecendo na minha frente, em câmera lenta. E eu fiquei tão assustada com aquilo que eu travei, eu não fotografei. E aquilo me marcou muito, porque eu tinha a cena gravada na minha mente, né? E aí eu chorei muito, chorei. Eu lembro dentro daquele laboratório escuro que eu tinha medo antes, eu sentei no chão e chorei. E o Ari esperou todo momento que eu tinha que chorar. Ele já sabia o que tinha acontecido, mais ou menos, porque o repórter que estava lá viu, né? E aí ele começou a me contar das experiências dele no Estadão e de tudo que já aconteceu, né? E o quanto isso ia fazer evoluir a minha carreira e que eu nunca ia conseguir fazer tudo para sempre, ia ter sempre um desafio, né? E que eu usasse isso como um grande exemplo da minha vida e muitas coisas assim que ele foi falando e que eu fui saindo daquele lugar que eu tinha me colocado de não ter capacidade, de ter errado, de julgamento total que eu coloquei em cima de mim. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer uma coisa melhor que isso, eu vou criar uma coisa melhor que isso. Bom, e aí, por fim, né, eu acho que quando a gente quer muito uma coisa, você escolhe uma coisa, e aí a gente está no caminho bom, do bem, certo? O Estadão abriu as portas para mim depois de alguns anos, né? Eu fiquei bastante tempo tentando entrar lá, e eu já ouvi de tudo que você pode imaginar, e por vários editores que estiveram lá. Até, assim, o fato de eu, não por ser mulher, mas por ser uma fotógrafa do interior que não tinha uma experiência grande, e que normalmente, para entrar num jornal como Estadão, tinha que ser um fotógrafo experiente, que já tivesse passado por uma grande redação e que tivesse o nome dele no mercado, né? Então, eu ouvi desde isso até, assim, quando eu for contratar uma fotógrafa mulher, eu vou contratar você, sabe? Mas quando eu entrei para trabalhar no jornal, foi uma conquista, assim, no Estadão, né? Foi a realização de um sonho que eu tinha lá no interior. Valéria, agora os caras falam, Jundiaí, esse jornal Cidade do Interior, jornal de Jundiaí é um jornal de interior.
Mas, meu, Jundiaí tinha time de futebol, tinha um monte de coisa. Tinha, era um polo de reportagens ali, né? Então, quer dizer, o seu trabalho lá deu visibilidade também, porque se você não tivesse tido competência, você provavelmente não estaria no jornal, né? Assim, mas pelo seu trabalho, você conquistou o direito ou despertou o interesse do editor de te chamar para o Estadão. Então, eu acho Eu que foi um brigava degrau, muito né? pelo. Eu brigava muito pela foto. O Jornal de Jundiaí era um jornal muito consolidado, muito bom, assim, que gerava muita notícia, que até os grandes jornais compravam notícias do Jornal de Jundiaí. A gente produzia muita coisa e vinha para São Paulo também produzir, né? Vários momentos eu estive em São Paulo cobrindo coisas grandes, eventos grandes. E assim também, na época que eu trabalhava no Jornal de Jundiaí, o governador de São Paulo era Mário Covas. Sim. O Covas ia muito na cidade de Jundiaí, né? Então eu tinha um contato com a proximidade de cidades, né? Também eu tinha um contato com alguns fotógrafos. Tinha muita rebelião em Jundiaí, no cadeião que tem lá, sabe? Então aconteciam várias coisas na cidade. Mas chegou uma hora que eu queria mais. E eu acreditava que no Estadão eu ia ter esse mais. Sair fora assim, de onde eu estava, dos limites que eu tinha, e para mim era um mundo, né? Era uma época que o jornal não tinha muito limite, assim, um jornal grande como o Estadão, de enviar um correspondente, enviar alguém para uma reportagem distante, em outro lugar e tal. O importante era saber quem que ia. É verdade. Isso é Mas verdade. eram grandes oportunidades, assim. E eu, quando entrei no jornal, olha só, você, o Elvio, Vidal Cavalcante, Maurílio Clareto, Itamar Miranda, Nossa. assim, o Kenji Honda, né? Eram umas figuras, assim, que... Epitácio Pessoa. Ai, é Pitácio Pessoa, gente, como não, né? O Pita, o Diório, né? A Mônica Zaratini, o Sérgio Castro, eram grandes, assim, fotógrafos, né? E aí os mais jovens que foram vindo comigo, que também disputa dos destaques, né? O Johnny Roriz, o Eduardo Nicolau, né? Tiaguinho. Ai, não falei o Alex Silva, né? Alex Silva, você vai brigar comigo? O Tiaguinho, o Tiaguinho tá arrasando, né? Pelo amor de Deus, Thiago. Tá mandando E bem. aí, o Tiaguinho é um contador de histórias, né? Também teve a mesma escola que eu, assim, de entrar com essa galera gigante, maravilhosa. Lúcia Yamauchi na nossa chefia, né? Na pauta. Era o Wilson Pedrosa, né? O Pedrosa precisa falar com ele. Eu não consegui ainda falar com ele. Mas o Pedrosa. Agora, ele, além de fotógrafo, é cozinheiro, empresário. Chefe de cozinha, né? O cara é Chefe de cozinha. O cara é o Alex Atala da fotografia. Agora, o Pedrosa, para mim, foi um grande editor, porque eu aprendi muito com ele. Eu que já vinha com uma bagagem de jornalismo, ele me deu alguns toques assim que lapidaram mais ainda a minha carreira, né? Foi muito legal, eu quero muito falar com ele. Agora, Valéria, você chega num jornal grande como Estadão, equipamento de ponta, aquelas teleobjetiva pesada, e você assim, eu pelo menos eu estava junto com você, em nenhum momento eu vi você assim, tipo, fraquejando. Você estava no mesmo nível com todo mundo ali, pelo menos demonstrava assim, não, vamos que vamos, pá, pá. Então isso eu achei Eu essa não vi a segurança. hora de pegar aquela tele. Nossa, eu não vi a hora de poder pegar aquela tele, porque as grandes teles a gente pegava no momento, né? Uma grande cobertura, uma cobertura de futebol, esportiva, e aí, assim, eu fui galgando no Estadão, até cobrir um clássico, ou cobrir uma chegada de um Papa, né? E aí ou uma Fórmula 1, que aí você, né, vai lá e pega essas lentes gigantes para fotografar. Mas
Hoje eu penso de outra forma, mas assim, na época, para mim, várias vezes, quando alguém me encontrava no corredor ou no elevador e via eu carregando meu equipamento e aquela tele no ombro, Que pesada. no ombro que a gente carregava, me ofereciam ajuda. Valerinha, quer que eu leve a tele para você? E eu, não. Eu consigo carregar o meu equipamento. Hoje, aos 46 anos, eu aceito que carregue a tele para mim. Hoje, com 46 anos, mal a gente consegue carregar aqueles galões de água grande, né? A gente corria com aquela tele, porque não era só carregar ela, né? Colocava lá para fotografar, mas de repente não corre e o negócio tinha que levar junto, porque era um patrimônio do jornal, né? Você nem ia usar aquela tele. Sim. Ou roubava, então a gente tinha que carregar aquilo. Então ela era muito boa para fazer as fotografias, mas às vezes ela pesava forte, porque além de você correr atrás de fazer uma foto, ficar acontecendo lá com uma grande angular, você tinha que estar com ela lá carregada no ombro. Sim. E você, mas, né? Assim, você, na época era você de mulher, a Mônica Zaratini, né? Depois veio a Bento, Mona Lisa. A Mona Lisa, Mona Lisa já estava antes de mim. Aí a Zara, a Mona, a Mônica Bento, a Patrícia Santos. Cabrita, preciso falar com ela também. Cabrita! Estava chamando ela de Cabrita, Cabrita. Era divertida. Era muito divertido. Teve outras meninas que passaram por lá, né? E agora o Estadão só tem uma fotógrafa. Eu sou freelancer, né? Então, mas assim, além de eu que tiro bastante lá, tem uma fotógrafa que é a Gabriela Biló. Está em Brasília, né? Que está em Brasília e, te falar. Tá matando a pau, hein? Tá matando a pau, assim. Eu vejo a foto dela até sonho. Ela fez uma foto do Bolsonaro sendo bicado pela Ema, que eu vou te falar, viu? Não, grande foto. Agora, Valéria, uma coisa que foi legal no Estadão, entre outras coisas, né, entre muitas coisas que foi muito bom lá, é que o Pedrosa ele criou um sistema lá de rodízio, de fechamento das especiais. Então, cada mês, um fotógrafo ficava fechando as especiais. Lembra disso? O Pedrosa colocou a gente para... Eu lembro, mas assim, eu morria de medo, né? Mas só que assim, eu fui fazer uma viagem e quando voltei, você que editou aquela página. Você pegou minhas fotos e editou lá. Era o meu mês. Era o seu mês. Então, naquele mês... Era o meu mês. Eu venho de uma viagem estressante, cansativa, e uma série de muitas fotos. Daí, eu fiz aquela pré-seleção de umas 200 fotos. Daí você... Jogou na rede. Se vira aí. Daí... Eu nem vou atrás, né? Porque tem a pessoa responsável por não ficar, né, em cima, né? E você que editou. E você editou com tanta maestria que acabei ganhando um prêmio. Sim! Lembra? Então também... E antes de você ganhar o prêmio, eu te falei que você ia ganhar um prêmio ainda. Lembra? É verdade. Antes de você ganhar. E eu falei assim, olha, será mesmo? Será que vai? Daí você... aí a gente negociou. Eu falei que se você ganhasse, você ia ter que me dar um presente. Um presente. Porque eu já eu sou bem esperta, sempre fui. E aí você cumpriu, me deu um presentão. Legal, né, Valéria? Coleção do Chico Buarque, de Holanda. Não, eu não sabia o que dava. Pô, música, ela gosta de música, né? Mas assim, Valéria, e mandamos bem, foi legal. Você editou editar uma especial, as pessoas não têm noção do desafio que é para quem está fechando uma reportagem especial dos outros colegas. Por quê? Porque todo mundo sabe, todo mundo acha que a sua foto é a melhor. E você, naquele mês,
Eu também fechei especial, acho que todos nós lá, cada um ficou no mês, né? Então, era comum os colegas se aproximarem da gente, ficar lambendo a cria, querendo dar sugestão, querendo clicar com a sua foto e não a do outro. Aquelas coisas bacanas, né? Então, assim, tem que ter muita personalidade, tem que ter um olho clínico, tem que saber focar sem se envolver, né? E focar. Então, essa história de fazer esse rodízio, para mim, foi um grande aprendizado, né? Porque você põe a mão na massa de obras dos outros colegas que normalmente você não viria no dia a dia, né? Porque você está fazendo pauta, correndo para cá, e de repente você vê aquilo. E olha, era um time de primeira, né, Valéria? Era. E esse aprendizado você lembrou muito bem. De editar a fotografia é uma maestria, né? O seu material, você fica com aquele apego mesmo. Você se apega a uma foto, você quer seguir uma linha, você acaba não enxergando a essência que está ali, porque você se apega a alguma coisa. Um editor que vê de fora, você se coloca no lugar dele, né? Então, aí você entra na história, você entra na matéria, começa a construir, né, todo o layout do jornal em cima daquilo, abrindo mão daquela foto, até que às vezes você nem... abrindo mão daquela foto que ficou lambeu tanto ela, sim, que ela não encaixava mais ali. E grandes fotógrafos, né, que também têm um olhar, que tem todas os critérios para ter fotografado daquela forma, mas quando você trabalha num conjunto, assim, o Estadão dava isso, essa coisa da gente conseguir, não tinha uma disputa, pelo menos a nossa equipe, né? Uma disputa a gente vibrava quando um fotógrafo era escolhido para fazer uma pauta, uma viagem. A gente torcia para aquele processo melhor. Claro que todo mundo queria ir, né? Mas as escolhas eram muito respeitadas e a gente voltar, mesmo que engolisse a seco, porque queria ir ou alguma coisa assim, você voltava no dia seguinte e produzia o melhor material que você tinha que fazer, mesmo com as pautas de pombo sem asa, né? Quantas vezes que a gente foi fazer um pombo sem asa e virou um pombo com uma asa que voa longe, né? Virou um pássaro gigante que acaba até dando primeira página. Eu acho que uma coisa que era desafiante, pelo menos para mim, né? Acho que a maioria da gente, era a gente pegar essas pautas quadradas e chegar lá, você reverter e descobrir coisas que os caras não sabiam e aquilo emplacar de uma forma melhor do que aquela pauta que você tinha saído para fazer, né? Então, eu acho que a gente tinha toda essa sintonia, né, Valéria? Tinha, e eram 2 jornais, né? Era o Estadão e o Jornal da Tarde. E tinha outro revezamento, lembra? O revezamento da madruga? Nossa! Madrugada ninguém merece, né? Eu fiz 3 meses de madruga. Eu fiquei também de madrugada. Não, eu tenho um problema sério com madrugada, porque quando é 9 horas, eu estou dormindo, né? Então, assim, ficar na madrugada de plantão, nossa, para mim, fisicamente, era muito desgastante, né? Mas tinha gente que gostava, né? Eu gostava porque tinha uma galera assim, muito louca da madrugada, né? Não só do Estadão, né? De outros veículos, né? Que cobriam madruga. E a gente se encontrava num lugar lá no centro, no Bar Estadão. De madrugada. O Bar Estadão não fecha. Aí a gente fazia um point lá. E aí rolava umas apostas, porque os pratos do dia seguinte já começavam a ser feitos na madruga. Então, assim, na madrugada de terça para quarta, já tinha feijoada depois da meia-noite. É verdade. Aí a gente comia feijoada 2 horas da manhã, sabe? Era muito legal. Eu comia feijoada discutindo as pautas que estavam rolando na madrugada. Um incêndio, um homicídio, né? Não, e tá todo mundo comendo, de repente saía um correndo, ia todo mundo atrás, largava o braço. Ia um atrás do outro correndo para ver o que tinha rolado. E era mais isso que acontecia, né? Falta policial na madrugada. E assim, o desafio de você trabalhar na madrugada
era você trabalhar com as luzes baixas, né? O escuro, né? Saber administrar o flash, saber usar, quando usar ou não usar o flash, né? Então, isso também foi um grande aprendizado para muita gente, né? Porque uma coisa é Uma você vez, fazer... você me fez lembrar uma coisa, eles me deram o apelido. Foi logo que eu comecei na madruga, eu estava nervosa, né? Sempre nervosa, né? Porque Não que eu tô para mim estar nervoso. no Estadão era muito louco. E aí eu fui fotografar um cara que... ele foi apreendido lá pela polícia, mas ele era não sabia se ele era menor de idade ainda, a identidade dele, e tinha um buraquinho na janela que a gente conseguia ver o delegado e interrogando lá o rapaz. E aí a gente estava revezando o buraco lá, né? Eu entrava a TV, fumava um pouquinho, entrava lá. E aí, na minha vez de fotografar, o flash estava ligado. Meu, o delegado chamou todo mundo lá dentro da delegacia, mas deu um sermão, todo mundo. E assim, o povo tinha acabado de me conhecer. E aí eles me deram a apelido de garota Cleibon. Nossa, olha. Era muito legal, foi muito legal. Mas assim, depois eles me abraçaram e vamos lá, vamos juntos. Mas, daí, Valério, desligou o flash, né? É o desafio, né? Foi muito legal. E assim, eu sabia que tinha que fazer foto sem o flash e tal. Mas a gente sempre deixava o flash em cima da câmera de noite, porque às vezes não dava tempo de ficar colocando, tirando, né? Era só desligar, né? Mas pombo sem asa. Esse foi um pombo. Eu imagino você, todo mundo no maior silêncio ali pelo buraquinho, né? Agora é você, agora é você. Tipo assim, né? Olhando pelo buraquinho da fechadura. Daí vai a vaia. Que é isso aí, mano? Nossa, e o legal assim que ninguém falou pro delegado, foi ela, sabe? Ninguém, todo mundo assumiu a bronca, porque podia todo mundo cair fora, né? E falar, não, foi só fotógrafa aí, a gente tem nada a ver com isso. Não, todo mundo ficou quieto, todo mundo assumiu sua partezinha da bronca. Mas foi muito legal, foi muito legal. Ô, Valéria, e você ficou no Estadão quantos anos lá? De 2000 a 2010. 10 anos também. Mas eu fui contratada em 2004. Mesmo período que eu. E Valéria... Eu fiquei quase 4 anos de freelancer. Caramba, hein? E nesse meio tempo aí, Valéria, eu me lembro que você, completando esse ciclo, de todos esses desafios e tal, você decidiu ser uma empreendedora, né? Tipo assim, partir para uma carreira solo e foi fazer eventos, casamento, coisa e tal, né? Como é que surgiu esse interesse em largar o jornalismo diário, o hard news, para virar uma fotógrafa de eventos, assim, principalmente de casamento? Porque eu vejo a sua foto de casamento, você manda bem pra caramba. Como é que foi essa transição? Você já vinha planejando? O que te motivou? Eu não estava planejando, não. Mas eu sou muito de seguir uma energia, assim, de mudança. Tá. E eu percebia que o meu ciclo no jornal estava fechando. Que eu queria aprender mais, mas que eu estava num momento que lá não estava me dando mais isso. Esse aprendizado que eu queria. Essa mudança. Eu queria alguma coisa que eu não sabia explicar o que era, mas eu queria continuar fotografando. E lá no Estadão tinha uma coisa de quando um casava, pedia para eu fotografar. Porque, Valerinha, você faz foto legal de pessoas, de momentos, tal. E eu ia. Mas era diferente, porque eu ia no casamento do amigo, né? Fotografava, mas eu meio que participava junto, também bebia. Era uma coisa... Pegar o buquê da noiva. Pegava o buquê da noiva, largava a câmera e falava, não vou fotografar mais. Era uma fase muito louca. Mas o casamento do André Lessa
foi, né, o fotógrafo que também virou cozinheiro dos O bons, chefe de cozinha. chefe de cozinha. E o casamento dele me deu uma encantada, assim, porque foi um casamento assim na igreja, e tinha alguns elementos assim de balada na noite de São Paulo. E ele foi para a festa com carro antigo, a gente parou no centro de São Paulo. Aí o Felipe Araújo, eu começo a lembrar os grandes fotógrafos do Estadão. O Felipe Araújo estava também de convidado. Aí, Valerinha, eu vou ser sua segurança. Aí foram todo mundo pro centro junto. O Elvio estava fotografando comigo. E a gente fez lá, ele atravessando a rua segurando o véu da noiva. Ele dentro do carro. Uma coisa muito louca. Aquelas luzes de São Paulo. Você sentiu uma energia boa, sabe? Uma vibe. Ele debruçado com a noiva em cima do carro e a prefeitura ao fundo, né? Isso, lá isso mesmo. Lá no Fotaça. Fotaça, assim, é isso que eu quero fazer. Só que eu sou muito de estudar, né? Não vou lá, larguei uma empresa que tinha um Estadão, assim, para um sonho, de repente, né? Eu tinha minha família, tinha que cuidar de casa, minhas responsabilidades também. Então, eu fiz um projeto de 2 anos, fiquei estudando esses 2 anos, com fotógrafos que eu curti o trabalho deles. Uma delas foi a Nelly Solitrenic, e ela também veio de jornalismo, tudo. Fiz um curso, né, presencial com ela. E uma das coisas que ela me falou foi isso: Valéria, é dedicação. E o jornal é dedicação. Então, para você não vai conseguir fazer as 2 coisas bem. Vai ter que escolher uma. E aí eu comprei equipamento, fui me, sabe, vendo tudo que eu precisava antes, equipamento de edição, computador, porque lá no Estadão a gente usava o equipamento do jornal, né? A gente ficava com o equipamento do Estadão, até o editor, quando a gente ia viajar, ele falava, pode levar o equipamento, porque se acontece alguma coisa na sua região, você tá lá com o equipamento para fotografar, você é fotógrafo 24 horas, né? E assim, a gente ficava com o equipamento do Estadão. E aí eu fiz um investimento em estudo, né, em conhecimento e material, e pedi demissão do Estadão. Um pouco antes de você sair, né? Pedi demissão. Você saiu, eu falei, nossa, vai sair, vou, não sei o quê, tal. Legal, vai buscar eu não liguei assim, vão me mandar embora, não entrei nessa coisa, sabe? Eles endureceram um pouco, acharam meio estranho, assim. Eu estava numa fase muito boa. No ano anterior eu tinha ganho o prêmio Estadão de Jornalismo e tal. Então até o meu editor na época, que era o Juca Varela, ele falou assim, mas Valéria, você está numa puta fase no jornal, boa, por que você vai sair, né, para fazer casamentos? Eu falei, porque justamente eu estou numa fase boa. Então, eu estou entrando com gás para fazer os casamentos. É por causa dessa fase mesmo que eu estou vivendo. E aí eu saí e fui. Engraçado que eu não tinha nenhum casamento marcado para fotografar em 2010, né? E aí os meus próprios amigos jornalistas ficaram sabendo que eu saí do jornal para fazer casamentos, e eu fui falando, porque eu conhecia também que eu ia fazer isso, começaram a me indicar para os amigos deles. E aí foi construindo uma rede, até que, assim, teve anos assim, que eu tinha casamento todo final de semana. Foi bem intenso, foi bem bacana mesmo. E eu aprendi muito, porque era eu com os noivos, que eram meus clientes, mas era uma coisa muito eu mesma, de lidar com o meu ego, com a minha edição, com o meu tratamento de cores de foto, o que eu iria mostrar naquele álbum dos noivos. Então, a minha fotografia cresceu muito nos casamentos. Aí eu conquistei aquilo que eu estava querendo. Foi aqueles degrauzinhos, né? Eu acho que no fundo, né, Valéria, não sei, posso estar falando de gaiato o que eu vou dizer, mas assim, para você chegar e editar, ser a dona do seu olhar ali, editar, começou bem lá atrás, né? Quando você começou no laboratório, a ver o trabalho dos outros, ampliando, tendo aquele cuidado, né? Nas ampliações, depois você passa para ser fotógrafa, né? Você vê os colegas ali editando seu próprio material ali do lado de você.
até que você chega na especial um dia, fazendo especiais, editando dos colegas e tal, para no final do degrau da escada você estar lapidada, pronta para enfrentar esse desafio, né? Que eu acho que é um ritual de passagem, né? Uma coisa legal, né? Porque aí envolve muita coisa, né? Aí você vai para um lado de empreendedor também, de você também vende o seu trabalho, né? Você tem concorrentes, bons concorrentes, né? Você entra num processo de evolução, além da fotografia, né? Outros processos de evolução dentro, como profissional, né? Como ser humano também. E para mim, fazer casamento era tão desafiador como um trabalho no jornal, porque era um dia muito sonhado, cheio de expectativas, de coisas que eles esperavam que acontecessem, mas nem sempre era realidade, né? E às vezes chuva ou alguma coisa que não deu certo, e você está junto com os noivos nesse momento, né? Buscando o melhor do que aconteceu, sempre preparado para acontecer algum fato inusitado. E a gente tinha aquela. E muita coisa do jornalismo eu levei para essa fotografia, no casamento, como ser incansável. Eu ficava até o fim da festa, fico, né? Até o fim da festa de casamento. E aí eu lembrava do Armando Fávaro falando, que era, né, grande Armando Fávaro, falando, quando ele era meu editor, Valerinha, você vai ficar lá até o arroz secar. É verdade. E aí eu ligava para ele, Armando, o arroz secou, queimou, grudou, tudo. Ele falou, mas fica mais um pouco. E nos casamentos eu comecei a fazer isso, e aí eu comecei a ganhar muitas fotografias incríveis, era coisa minha. Aí era como se fosse o meu projeto dentro do casamento, porque tem coisas que você faz para os noivos, que eles querem, eles pedem. E aí era o meu momento, o fim da festa, eu falei, esse é o meu momento, é o momento de eu criar. E aí tá todo mundo bêbado, né? Normalmente, porque os meus casamentos são de festança mesmo, os noivos gostam de enfiar o pé na jaca. Enfiar o pé na jaca. E eu aproveitava esse momento de liberdade artística. E aí eu tenho uma coleção linda de fotografias de fim de festa. Legal. De festa. É o fim de... que dá as fotos mais boas, mais legais e divertidas. Né? E aí os noivos começaram a ir pro meu lado, assim, Valéria, mas o que você vai fazer no final da minha festa? Eu falei, o legal é isso, não sei. O que vocês vão fazer no final da festa, né? É isso que me interessa. Que legal, hein, Valéria? E você continua no segmento de casamentos também, né? Mandando ver, né? Eu continuo no segmento de casamentos, mas em 2018 deu aqueles abalos na minha vida de novo, e aí eu naturalmente voltei a freelar para o Estadão. Assim, uma coisa, eu não tinha mais voltado em nenhuma redação, não trabalhava mais para redação, e eu fui voltando, só que com uma outra proposta, um outro momento também, outra equipe. Não tinha o pessoal das antigas ainda, mas tinha pessoas novas, editor novo, né, que era nosso amigo, Eduardo Nicolau, mas já como editor. E então ele já desenvolveu um lado que, pelo menos comigo, né, eu via que ele me passava trabalhos que ele acreditava que eu ia trazer uma foto muito legal. Quando você tem um personagem, uma história, e você tem que trazer a imagem dessa pessoa, ou dessa história, né, um personagem forte. E aí eu comecei a fazer esses trabalhos lá, desde 2018 até hoje. Valéria, que legal. E com os casamentos. Nossa! Não, assim, vai somando, e assim... a gente sente necessidade de dar uma oxigenada, assim, né? De buscar outras coisas, depois aquilo que você aprendeu você utiliza em outros lugares. É um aprendizado diferente, né? E tudo vai se somando. Foi um conjunto. Por exemplo, os meus noivos viraram meus clientes de gestação, né? As fotos das minhas noivas grávidas.
foto do bebezinho. Eu não faço newborn porque não é uma coisa que... É um estilo que não consigo fotografar. Coisas assim muito delicadas, né? Que tem aquelas produções. Não critico quem faz. Acho que tem um mercado lindo aí também. Mas comigo não funcionou. Mas assim, eu falo para os meus noivos, eu posso fotografar o nenenzinho em casa, com vocês, no colo, amamentando, sabe? Eu já prefiro uma coisa mais a vida como ela é. E eles também entraram, quem curtia também essa ideia, também me contrataram para fazer isso. Então, eu abri um leque muito grande. Então, num momento como esse, por exemplo, que tudo parou, né? Que a gente, que em março, de repente, meus eventos todos foram adiados por conta da pandemia, eu não entrei num caos assim, existencial, ou o que eu vou fazer. Porque a minha fotografia já estava bem segmentada em vários segmentos, um leque muito grande, né, para eu fazer. Então, foram adiados para o ano que vem meus eventos. Aliás, eu fui a primeira a fazer um movimento, porque dentro do jornalismo eu já vi que esse negócio, em março, todo mundo ficou meio que paralisado, né? Sim. E eu já comecei a ligar para os meus noivos, que iam casar em abril, em maio, e eu falava para eles, assim, você já começou com a sua cerimonialista? Como que você está pensando num plano B, né, do seu casamento? E as Valéria, não é cedo ainda? Vamos ver o que acontece. Eu falei, eu já ia estudando tudo isso. E assim, aí naturalmente, depois, quando deu o boom, né, tudo foi adiado, mas eu não entrei no trauma, no drama, não. Eu falei, é o momento de eu fortalecer outra coisa em mim. E fui buscar outras coisas para eu fazer. Agora, Valéria, tem uma história aí que eu acho que, sei lá, mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Você? Mexeu. E acho que não só comigo, um monte de gente aí. Eu tô vendo, te acompanhando, tal. De repente aparece na sua vida o cão Pelegrino. Uma das histórias mais lindas que eu já vi, assim, que eu vi, né? E eu vi nos textos, um dia nós se encontramos numa palestra lá do Emílio Luiz, você reforçou. Essa história é fantástica. Tem como dar retornar nessa história que, não Eu canso, adoro contar essa história. não canso de ouvir. Pode contar, que é maravilhosa. Aí, em 2016, eu fui convidada a fazer uma peregrinação. Uma colega minha, na verdade, a gente fazia trabalhos juntas, e ela um dia escreveu para mim, Valéria, você conhece o Caminho da Fé? Eu falei, nunca ouvi falar. Ela falou, mas é aqui pertinho. Você fala que quer fazer o Caminho de Santiago de Compostela, você fica falando tudo isso. Porém, tem um caminho aqui perto. Vamos fazer? Eu falei, vamos. Mas isso assim, ela falou em janeiro. Eu estava com a agenda bem cheia de casamentos. Eu falei, olha, junho eu tenho uma janela de 15 dias. Eu não marquei nada ainda. Aí ela falou, então vamos marcar esses 15 dias em junho. Aí eu peguei minha agenda, tinha uma tabela gigante, risquei os 15 dias. Mas pensei, se aparecer uma coisa, um trabalho muito grande, né, eu vou fazer, porque meu nome naquela época era trabalho. Aí não apareceu nada para eu fazer, foi chegando, maio, tudo, passou rápido. E aí a Milena falou, Valéria, junho tá aí, você comprou as coisas? Mochila, não tinha comprado nada, não tinha nada. Escoteiro. Aí fui atrás de tudo, escoteira. Fui atrás de tudo, fui ver direito que era esse Caminho da Fé. Aí a gente escolheu o trecho de Águas da Prata e Aparecida do Norte, são 322 quilômetros de caminhada. Bom, fui, um cajado que eu ganhei dela, que o tio dela fez de bambu, morrendo de vergonha daquele cajado. Falei, gente, porque tinha de ônibus, tudo, né? Eu tô vestida de peregrina, né? Bom, chegamos em Aparecida, em Águas da Prata, seguimos o caminho. E um caminho, assim, incrível. E eu não estava preparada fisicamente,
travei, chorei, tudo que você pode imaginar aconteceu comigo, porque eu não tinha me preparado para aquela viagem. E aí eu comecei a usar de todos os artifícios da fé que eu tinha, fiz uma coisa que sempre tive desde criança, que é fé, que eu queria continuar, eu não queria desistir, eu podia desistir, eu podia pegar o ônibus e ir embora, mas eu queria continuar, alguma coisa me tocou lá que eu vou continuar. E é bem desgastante, você anda uma média de 27, 26 quilômetros por dia, e na Serra da Mantiqueira, né? Subida, E é assim, descida, pedra. você sobe, sobe, sobe de quase cair para trás e desce, desce, desce de quase capotar para frente. E não passa, e não para, assim. Sim, é linda, a paisagem é linda, pessoas incríveis que você conhece no caminho. Tem uma energia o caminho. Das pessoas que passam, das pessoas que colaboram lá, sabe? Em toda a paisagem e tudo. E várias histórias, eu adoro história, né? Assim, então, minha cabeça já flutuava, assim, no caminho. E aí, um certo dia, em Estiva, a gente estava menos ainda da metade do caminho, Estiva. A gente dormiu lá, foi até uma noite bem agitada, porque estava tendo uma festa em Estiva, e a pousadinha que a gente ficou, que recebia o peregrino, ficava em frente à praça, e a festa era na praça. Então teve uma hora que eu e a Milena, a gente se rendeu e foi para a festa lá na praça da igreja. Aquelas quermesse, né, muito bonito, muito gostoso de cidade interior, a gente foi dormir muito feliz. E aí amanheceu um dia lindo, um nascer do sol incrível, tava com energia, sabe? Eu tinha passado, ainda doía, o corpo já tinha acostumado, já assimilado a dor, né? E nesse dia, um cachorro veio lá, brincou com a gente, lindinho, e oi, cachorro, mas ó, vai pra tua casa. E ele deu de seguir a gente naquele dia. E a gente brigou com ele o caminho, boa parte do caminho, para ele voltar para casa dele. Mas chegou um momento que ele atravessou a gente e começou a ir na nossa frente. Aí eu pensei, ele tem casa aqui, ele está andando e daqui a pouco ele vai para casa dele, porque a gente estava impedindo ele de ir para casa dele. Mas não, e quando chegava numa encruzilhada, ele fazia um buraco bem fundo, que estava muito quente, apesar de ser inverno, de dia. Ele fazia um buraco bem fundo, deitava no buraco e ficava esperando a gente. E aí ele via que lado que a gente ia e aí ele seguia junto. E aí passou esse dia, daí dormimos numa pousada em Consolação. Ele ficou pro lado de fora. Aí a gente pegou a comidinha que sobrou, botou lá fora para ele, com água, não sei o quê. E aí eu falei, bom, amanhã é outro dia, né? Quando a gente acordou, ele estava lá na porta esperando a gente. Mas assim, a gente acordava às 5 horas da manhã, né? Ele estava lá já. E, assim, já estava pulando, ele dá um pulo com as 4 patas pro ar, assim, é muito louco os pulos que ele dá. De alegria, alegria. Nossa, vocês chegaram. E assim foi indo de cidade em cidade, o cachorro atrás da gente. E eu comecei a publicar a foto dele o dia inteiro, ele seguindo a gente. Só que aí ele fazia umas coisas, assim, ele queria mostrar que ele tinha algumas habilidades. Então ele distraiu muito a gente do caminho, porque às vezes quando o caminho estava meio monótono, você estava cansado, ele dava um up, porque estava só eu e ela. Então ele do nada parava para ver uma paisagem, ele do nada deitava e dormia de roncar, e a gente, ei, acorda, né, vamos, a gente sentava e ficava descansando um pouquinho, comia as coisas que a gente levava. Ele era pastoreiro, ele não podia ver um pasto com os gados todos espalhados. Ele ia, juntava tudo, aí fazia o bolinho, assim, de todo mundo. Ele via onde era o líder do gado lá, ele já juntava todos, e aí ele latia, vinha correndo para mostrar que ele tinha feito daquilo. E a gente batia palma. Aí eu filmava ele virou assim, ele viu um negócio de água, tipo uma fonte de água assim, ele saltava na água, e nadava, aí voltava todo feliz, chacoalhava perto da gente. Exibido. E assim,
ele foi criando laços, as pessoas foram amando ele. Aí chegou um momento no caminho que os donos de pousadas deixavam ele dormir lá dentro da pousada. Porque eu fui publicando fotos, o Caminho da Fé tem uma página no Facebook, né, de seguidores do Caminho. E eu comecei a publicar foto dele, que eu pensei, vai que esse cachorro tem um dono, e ele está seguindo a gente. E se eu fosse dono de um cachorro fofo como esse, inteligente, e ele sumisse e fosse perto do Caminho da Fé, o primeiro lugar que eu ia procurar era alguém como um peregrino. E pelo E que você aí, está contando aí, Valéria, só fazendo um parênteses, os donos das pousadas já ficavam sabendo de antecipadamente o que vocês estavam vindo com o cachorro, então, né? com o cachorro, assim, Caramba! E aí as pessoas que eram do Caminho da Fé, que seguem né, que seguem o caminho, e era uma coisa que estava acontecendo meio Sim. que, assim, era coisa diária, não era uma história que eu estava contando, era o dia a dia, né? Era o diário de bordo, né? Diário de bordo. E aí as pessoas começaram a perguntar, mas, né, e o cachorro? E aí o cachorro virou meio que a sensação do Caminho da Fé naquele momento. E aí, quando vocês chegarem em Aparecida do Norte, o que vocês vão fazer com o cachorro? E aí eu falava, eu entrei em permissão. Foi um momento que eu entrei em permissão e falei, eu não sei se eu vou chegar até Aparecida do Norte. Eu tô vendo um momento de cada vez, um dia de cada vez. O cachorro também está escolhendo ir com a gente, a história dele também. Quando chegarmos todos juntos, se chegarmos até esse lugar que a gente quer chegar, que é o Santuário Nossa Senhora Aparecida, aí a gente vai decidir o que vai acontecer. Mas é muita judiação ele ficar em Aparecida, sabe? Umas coisas assim, tinha desde as pessoas super imaginando que podia acontecer o pior com ele, até de achar ele lindo e bonito, e um cachorro inteligente, fofo. Era assim, conta mais a história dele pra gente, ele começou a virar sensação. E ele fazia umas coisas assim de andar, eu ia fotografar, eu ia ver a foto, parecia que ele estava andando por cima da água. Ele é muito fotogênico, o cão peregrino. E aí, quando finalmente chegamos em Aparecida, ele meio que desmaiou. Ele ficou meio que falecido. Ele nunca tinha visto. Ele chegou num domingo, cheio de ônibus, barulho, aquele asfalto, e ele é um cachorro do sítio, né? E ele pegou, assim, no caminho a gente teve muitas aventuras. A gente ensinou ele a andar com guia, porque ele não sabia. Então a gente pegava horas do dia para ensinar ele e arrastava ele pelo caminho. Ele comia toda a guia, sabe? A gente perdia, na outra cidade a gente comprava outra. Aí começamos a remendar, sabe, guias, porque a gente sabia que ia chegar um momento que ia ter estrada e que ele não sabia andar em estrada. Ele vacilava total em estrada. Perigoso. Então eu falei, eu não quero ver esse cachorro ser atropelado na minha frente. Então a gente dedicou horas assim, para ensinar ele a andar de guia. E a Milena, apesar de ela ter amado ele de paixão, ela morava num apartamento em Jundiaí, ela não tinha condição de levá-lo. Mas ela estava pensando em possibilidade de levar ele para um lar temporário, até conseguir um dono e tal. Porque assim, ele estava meio que, por causa do meu trabalho, um monte de coisa, eu achei que mais um cachorro na minha vida também não seria, eu não estava confortável com isso. Né? Eu já tinha 2 e mais um cachorro, eu não estava confortável com essa situação. Mas quando eu tinha Aparecida, eu recebi uma luz, sabe, de levar ele para minha casa, uma bênção. E publiquei, assim, no Facebook que ele ia embora comigo. E aí, uma magia aconteceu, sabe? Quando, era um ponto, assim, que ele era meu, eu era dele, e aí a gente se uniu. Um moço que estava acompanhando a história pelo Facebook se ofereceu para me levar até São Paulo. Nossa, com o cachorro? Com o cachorro, porque ele morava na região de Aparecida. E ele falou que sabe aquela forma de contribuição? Eu Sim. Quero ajudar com alguma coisa. Gente do bem, eu levo cara. vocês. Gente do bem. Aí ele trouxe eu e a Milena até São Paulo. Aí trouxe o cão peregrino aqui para a Terra da Cantareira, né? Ele teve o desafio de domar o meu pastor alemão, que queria matar ele, né? não queria só brigar com ele queria matar ele, né? E assim, ele é muito inteligente, esse cachorro. E ele tá aí? Tá do lado aí? Vamos ver se ele vem?
Vamos. Ele é desconfiado. Ele é assim, ele gosta do que ele quer. Mas se eu chamo ele e falo, ih, vai me dar alguma coisa. E tem outra coisa, ele é maior Zé Gasolina. Ah, é? Então, quando eu vou sair, ele entra dentro do carro. E aí ele quer ir comigo e eu pego pra capar pra tirar ele dentro do carro. Nossa. Então, o que eu faço? Eu engano ele. Eu falo pra ele assim, vamos comigo dentro de casa. Aí eu tranco ele, desço o carro, ponho na rua, aí eu volto pra soltar ele. Então, assim, eu chamo, ele não vai vir. Mas acho que eu vou levar, então, o celular lá fora, acho que é mais fácil. Ah, vamos ver. Vai ficar legal. Vai. Vamos ver se ele vem. Peregrino, vem cá. Tá vindo. Vem cá, sobe aqui. Ai, que lindo! Olha mais fácil. Olha aqui, olha o pelo dele. Nossa, como brilha. Esse é o cão peregrino. Ele me ama. Peregrino, o Conceição. O Conceição. Meu amor. Ele é um lindo. E em 2018, eu fiz o caminho de novo da fé. Dessa vez, só eu e o cão peregrino. E do contrário, a gente saiu de Aparecida e foi para Águas da Prata. Caramba! E foi a mesma aventura? Foi lindo, assim, só eu e ele, porque aí eu já tinha colocado algumas coisas, né? Eu fiz um preparo nele antes da gente ir. Outra coisa que eu fiz quando ele veio para casa foi castrar ele, né? Porque essa briga com ele com o pastor também tinha muito a ver com o território. Sim. Então eu mandei castrar ele, né? Ele não gostou muito, mas eu falei, você já aproveitou muito a sua vida. Porque quando ele chegou em 2018, me falaram, os veterinários já falaram que ele já tinha uns 6 anos de idade. Agora ele deve estar uns 10. Já é vovô, então, eu falei, já. Deve ter vários peregrininhos pelo caminho da fé. E aí linda. eu também dei vitamina para ele, ficar mais fortinho, e pensei, se ele em algum momento, no caminho, não se sentir bem, ou não me sentir confortável, ele estava em primeiro lugar, eu parava, eu voltava para casa, minha irmã ia me buscar onde fosse, já tinha combinado, mas não, ele reviveu o caminho inteirinho. E aí eu comecei a publicar de novo a história no Facebook. Eu vi, acompanhei. E aí as pessoas assim vibrando. E aí o cão peregrino, ele é tratado que nem um rei das cidades agora. E as pousadas fazem questão da presença dele. Assim, dele dormir no quarto comigo. Coisa assim, tem vários privilégios. Dão comida para ele. Ah, ração não, né? Que eu carrego ração para ele. Não, comida, ele precisa de comida. E ele, assim, ama. E ele fica solto. Ele não foge, não some, nada. Reconhece o caminho. Teve lugares em estiva. Aí o pessoal criou tudo uma história, assim, no Facebook. Valéria, e se ele tinha uma casa em estiva e ele vai reconhecer o lugar onde ele morava e ele ir embora? Falei, meu Deus, né? Que coisa triste que ia acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, se for a história dele, se tiver um dono sofrendo por causa dele, eu vou ter que, né, aceitar. Mas não aconteceu nada disso. Mas ele, assim, a praça lá de estiva, ele parecia... acho que nem todo mundo que está assistindo aqui assistiu o filme Ghost, né? Sim. Lembra daquele fantasma que ficava no trem? Sim. Não deixava ninguém entrar no trem? Então, ele na praça de estiva fez me lembrar esse personagem. Ele botou para correr todos os cachorros que estavam na praça e falou, a praça é minha! Lembrou, ele super lembrou. E a gente recebeu muito amor no caminho. Foi a peregrinação mais linda que eu já fiz na minha vida. Ah, eu estou escrevendo a história dele, né? Só com uma boa pisciana sem asa. Que legal, Valéria. Ele tem uma história linda. É um cachorro muito especial. E ele é muito especial. De vez em quando, ele me dá um nó e ele escapa aqui em casa, na Serra da Cantareira. Mas aqui é floresta, né? Mas mesmo assim eu não gosto. Mas de vez em quando ele arquiteta todo um plano e aí ele vai pra rua. E aí eu posso chamar ele, sair correndo atrás dele, ele some. Ele corre no meio do mato e some. E aí ele anda a floresta aqui, eu fico escutando por onde ele passa, porque onde ele passa as cachorradas começam a latir. Ele vai infernizar a vida dos outros cachorros que estão presos. E depois que ele se cansa,
ele vem aqui e fica desfilando aqui na porta de casa para eu abrir para ele. Que danado. É um danado, é um lindo. Ele é a minha alegria, é um presente que eu recebi do caminho. Então, eu resisti um pouco, mas foi um presente. Mas, Valéria, você merece todos os presentes aí, porque você é uma pessoa muito legal, é uma grande profissional, uma grande colega, e assim a gente só tem que agradecer. E Valéria, obrigada. A gente está junto nessa caminhada pela vida aí, e te agradeço muito por você ter participado, compartilhado essa história linda, porque a gente está acostumado a registrar a história dos outros, né? Mas quando a gente tem a nossa história assim, a gente tem que passar para frente mesmo para servir de exemplo, né? Porque as pessoas hoje em dia estão tão tristes, por coisas às vezes até pequenas e tal. Eu acho que não, a gente tem que ser positivo e é isso aí mesmo, Valéria. Puta, eu fiquei muito feliz, assim. Você receber, sabe o que eu tenho aprendido ultimamente, bem recente também, desde os peregrinos para cá, né, com os meus 46 aninhos, é receber. Toda gentileza, tudo que está no seu caminho, que às vezes você está tão na correria, tão pensando, concentrado nos problemas, e você deixa de receber as coisas, e o universo é assim, se você não quer receber, ele não te entrega, você não quer, né? Então, assim, um presente traz outro, que traz outro, que traz outros, a gente pode chamar de milagres, sabe? A gente pode chamar o universo de Deus, mas, assim, é uma energia tão forte, tão cósmica, geradora, né? E que muda a sua realidade, né? Uma realidade pode ser transformada de uma coisa negativa para uma coisa positiva, né? Ou um período que você tem que passar por aquilo, né? Mas eu assim, estou recebendo muito ultimamente, todos os presentes que a vida está me dando, e estar falando com você hoje é um presente para mim também. Que é isso, né? Muito grande. Presente é meu, poxa. Eu que agradeço você aí pela... eu adoro você. Nossa, a gente sempre fez uma boa dupla aí no jornal. Nossa, a gente tem um carinho muito grande. Muito, e aquela turma nossa lá é uma turma muito especial, né? A nossa turma lá é uma turma muito especial. Uma turma incrível. E assim, que a gente pode ficar um tempão sem se ver, sem conversar, mas se a gente se encontra é como se fosse ontem. É uma coisa muito louca. Assim, que a gente viveu junto, eu sou muito grata. Sim. E por tudo que eu aprendi, assim, com todo mundo, com vocês, assim, é um período maravilhoso na minha vida, assim, só tenho também histórias de inspiração para contar. E você foi a única mulher que conseguiu marcar gol em pênalti em mim. Né? Você vacilou, né? Valerinha. Que a gente marque muitos gols. Pela vida, né? Pela vida. Pela vida. Valerinha, eu vou ter que encerrar aqui. Mas, assim, eu quero te agradecer do fundo do coração por essa nossa conversa. Obrigada. Beijo a você, para Vera. Para Vera. A Vera virou professora. Largou a fotografia? Largou a fotografia. Eu vi que ela casou aí um dia aí, né? É um noivo. Ela tá enrolando ele. Tá enrolando? Ela tá enrolando ele. Então vamos puxar a orelha dela. Ele é um moço bom. Então a gente boa, então tá beleza. É melhor ela não ficar vacilando muito. Então, fala pra ela que eu mandei um beijo, pro cão Pelegrino, para os outros, como chama o gato? O Chicão, que tá latindo. O Chicão. Chicão. A Luna. A Alice. E a Malu. E a Malu. A Malu. Todos os seres lindos e mágicos dessa floresta encantadora que a gente tem aqui no coração de São Paulo. Não, que em breve, se Deus quiser, quando acabar essa pandemia aí, eu vou combinar com o Alex Silva. E a gente Você vem pra cá? Eu vou combinar com ele e vamos na casa da Valéria. Eu quero ver. Quero só ver. Adoro receber. Acabando essa pandemia, eu vou ligar pro Alex
E nós vamos juntar as duas que Vou anotar entenderam. aqui, ó. Marca aí, vou falar pro Alex. Alex, ó, estamos intimados aí na casa da Valerinha. Nossa, demais. Vai atrás da raca, porque a casa é um chalezinho, assim, ó. Ah, Vocês vão vir pra dormir. Então a gente vai combinar. Valéria, ó, um beijo no seu coração. Obrigada. História de vida linda e que num breve espaço de tempo a gente se encontre e juntos a gente vai cantar uma canção. Ao vivo? Ao vivo. Essa agora eu fiquei preocupada. Beijão, Valéria! Beijo. Dois, três. Dois, três. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Você tomando café da manhã hoje? É tudo da minha época. Vai lá, Olha como ela sabe. Olha como ela sabe. Ai, que